E com a prisão de Nicolás Maduro, aumentou a preocupação com a fronteira da Venezuela e o Brasil em Roraima. Esse é o principal ponto de acesso terrestre entre os dois países. O repórter Ari Peixoto viajou até essa região e vai contar pra gente o que ele viu no trajeto entre a capital de Roraima, Boa Vista, e a cidade de Pacaraima, onde fica a fronteira com a Venezuela. Nós estamos na Praça do Centro Cívico, em Boa Vista, Roraima. A praça é o ponto central da cidade, de onde partem as grandes avenidas, sede dos três poderes do Estado e palco de manifestações, como a que aconteceu na noite deste sábado, quando venezuelanos que moram aqui festejaram a queda de Nicolás Maduro. E é exatamente aqui, desta praça, que nós vamos partir em direção a Pacaraima, fronteira com a Venezuela. São aproximadamente 190 quilômetros de estrada. Nós já estamos na BR-174, que é uma rodovia que começa lá em Mato Grosso, passa pelo Amazonas, aqui por Roraima e chega até a fronteira com a Venezuela. A BR-174 é a única ligação terrestre de Roraima com o resto do Brasil. Dados oficiais da Polícia Federal, já entrou no Brasil mais de 1.400.000 pessoas. 72% dos venezuelanos entraram no Brasil por Roraima, na fronteira de Pacaraima. E hoje, estimativa do IBGE, vive aqui no estado de Roraima 186 mil venezuelanos. Aproximadamente 20% da população do estado de Roraima são venezuelanos. No meio da estrada encontramos a brasileira Lilian, que mora em Boa Vista, mas também tem uma casa em Santa Helena de Uiairém, a primeira cidade venezuelana depois da fronteira. Moro na Venezuela há quase 20 anos. Eu trabalho com pós-operatório, que são brasileiras que vêm fazer cirurgia na Venezuela. E você já tem noção de como é que está a situação em Pacaraima? Sim, tenho. Está tudo muito tranquilo, nós não estamos tendo nenhum problema, graças a Deus. Os venezuelanos estão dentro de casa, estão se mantendo dentro da sua casa, a pedido do próprio governo, para que não saiam para fazer movimentação, para que não aconteça nada nesse momento. Você tem alguém lá? Você tem seu filho lá? Eu tenho meu filho. E ele passou que relato para você? Que estava tudo tranquilo, mãe, aqui está tudo muito tranquilo, alguns carros buzinam na rua, mas muito silêncio. E o que você está trazendo aqui no carro? Eu estou levando a nossa melancia, porque eu gosto da melancia do Brasil e eu gosto do frango do Brasil, E máquina de lavar roupa? A máquina de lavar roupa é uma máquina que eu tenho agora e eu vou levar para ajudar na casa. Então tá bom, boa viagem para você. Obrigada. Bora. Nós encontramos aqui com uma venezuelana que está indo de Boa Vista para Pacaraima, tá certo? O que passou com o braço? Tuve un accidente, me caí de una moto y era de operación y allá en Santa Elena nos estaban operando, tuve que ir a Boa Vista. ¿Y qué te parece lo que pasó con Nicolás Maduro? Buenísimo, ¿Por todo qué? el mundo está celebrando porque de verdad que estamos viviendo en la inmunda miseria. Ela disse que está todo mundo celebrando porque estavam vivendo muita miséria. Nós paramos aqui no restaurante, na beira da estrada, para beber uma água e encontramos a dona Elci. Você tem casa aqui em Santa Helena y Boa Vista? Yo vivo en Boa Vista. Sí. ¿Hace cuánto? Hace ya 2 años. 2 años. ¿Y ahora con qué ha pasado a Maduro? ¿Qué pensar? ¿Vas a volver? Si el país se acomoda, yo vuelvo a mi tierra. ¿Y por qué saliste? Por la crisis que había en el país. ¿Y conseguiste te aplumar ahí en Boa Vista? ¿Vivir bien ahí? Viví, sí. Bueno. ¿Y ahora si las cosas se arreglan, vuelve? Yo vuelvo a mi país, no lo dejo. Bueno, dale, gracias. Ela disse basicamente que se as coisas se arrumarem, ela volta a viver em Venezuela. Eles têm opiniões diversas. Primeiro tem que ver como é que vai ficar a Venezuela. Se vai ter um governo de transição, feito a gestão pelos Estados Unidos, aí pode ser que tenha venezuelanos que voltem para a Venezuela. Agora, se houver resistência do regime Maduro, eu acredito que pode sair mais venezuelano da Venezuela e vir para outros países da América do Sul,
e também do Caribe. Bom, depois de quase 3 horas e meia, a gente está chegando aqui a Pacaraima, bem na fronteira. Ali na frente a gente vê que tem as duas bandeiras, tem ali a placa Fronteira Venezuela-Brasil, volte sempre, vuelva sempre, e ali tem o marco das duas bandeiras. A bandeira do Brasil e a bandeira da Venezuela. A gente demorou tanto tempo assim porque a estrada, na maior parte, ela é bem asfaltada, mas tem alguns trechos com muitos buracos e terra, então a gente teve que diminuir a velocidade, mas estamos chegando e assim que a gente chegar, provavelmente a gente vai passar por uma fiscalização aqui do pessoal do Exército aqui, ó. Já está mandando a gente avançar ali. A movimentação está normal, muito pequena inclusive, a população tanto da Venezuela como do Brasil está numa expectativa muito grande. Foi fechado a fronteira durante 3 horas, depois foi aberto parcialmente e depois foi totalmente aberto. E nós estamos fazendo um trabalho de monitoramento das nossas forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, em harmonia com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro, trabalhando, fazendo uma ação intensa para que qualquer tipo de movimentação possa ser visualizada pelo governo brasileiro. Hay dos temas. El éxodo de los venezolanos, que vendrá otra ola de migración, y también que dentro de esa ola se pueden esconder algunos militares venezolanos que buscan huir como si fueran civiles, como si fueran buscando asilo, que pudieran, por ejemplo, hacer una acción en contra de los Estados Unidos, generar problemas para los bienes estadounidenses que están presentes en Brasil. También, o la embajada, o otros intereses econômicos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Desse lado aqui, o pessoal do Exército fica fazendo uma fiscalização aos carros que vão entrar. E a mesma coisa acontece com os carros que vêm do Brasil e entram na Venezuela. Aqui é aquele marco que eu falei, as duas bandeiras, bandeira da Venezuela à direita, a do Brasil à esquerda. Aqui nós já estamos em território venezuelano. Agora, o que é importante é o seguinte, a situação está absolutamente calma, não tem ninguém aqui, muito movimento, a gente não percebe muito movimento. E os carros que estão sendo parados dos dois lados, nem são muitos carros, aqui desse lado tem 2, do lado de lá tem 3, chegando um quarto agora. Essa é a situação de momento aqui na fronteira, Brasil-Venezuela, em Pacaraima. E nós vamos falar ao vivo com o repórter Ari Peixoto, que, como você viu, está em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Ari, conta pra gente qual é a situação nesse momento. A fronteira continua aberta? Boa noite para você aí em Pacaraima. Boa noite, Fara. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Sim, continua aberta e o movimento agora ainda é menor do que aquele que eu mostrei quando a gente chegou aqui por volta das 3h30 da tarde. Poucos carros passando e os 120 homens do Exército da Força de 2.300 baseado em Roraima não estão tendo muito trabalho. Eles me disseram que à tarde registraram um movimento grande de venezuelanos vindo para o Brasil para a compra de alimentos. E é bom lembrar que Pacaraima é a principal porta de entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil. Segundo a Organização Internacional para a Migração da ONU, entre janeiro de 2017 e outubro de 2025, 1.300.000 migrantes entraram no país, a maioria por aqui, 72%. Por causa disso, o governo criou em 2018 a Operação Acolhida, que é o seguinte: os migrantes chegam aqui, são levados para uma triagem, tomam vacinas, recebem instruções, são levados para um abrigo, onde ficam aguardando até que, enfim, sejam encaminhados para algum tipo de emprego ou algum tipo de moradia. Como essa acolhida não funciona no fim de semana, nem sábado, nem domingo, amanhã, segunda-feira, vai ser o teste definitivo. Amanhã é que a gente vai saber se a queda de Nicolás Maduro teve alguma consequência no fluxo migratório. Mas amanhã a gente deve registrar aqui um movimento bem maior do que esse. Voltamos ao estúdio. Camila, Fara.